É isso aí, estamos no ar, vem com a gente. A Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que não estreou bem nas oitavas de final da Libertadores. O que eu disse? Celso não falou que ia dar Corinthians? Pois é, criou pouco em campo, perdeu do Colo-Colo, 1-0, já era previsto depois da previsão do Celso. O goleiro Cássio, mais uma vez, fez a diferença, defesas importantíssimas, ele evitou um desastre ainda maior, né, no número de gols. Bom, eu acho que o jogo ele teve dois momentos distintos. A gente teve um controle bacana da posse de bola, tiramos um pouco do ímpeto do Colo-Colo no início pela manutenção da posse de bola, circulação entre os corredores. Em um determinado momento, que são os fatores do jogo, a gente acabou perdendo um pouco disso e oferecendo demais a profundidade ao Colo-Colo e, consequentemente, deixamos de ter um pouco de ações ofensivas nesse momento. Acho que o segundo tempo ele tinha tudo para ser um grande segundo tempo, a gente teve a perda de um jogador e aí eu acho que a gente teve um comportamento extremamente positivo na fase defensiva, por mais que a gente tenha oferecido algumas situações, jogar com um jogador a menos num jogo tão grande desse, com uma equipe jogando em casa com o apoio de todos os seus torcedores. Acho que a gente teve um bom desempenho na fase defensiva e até mesmo conseguindo criar uma ou duas oportunidades bastante interessantes de gol. Mas teve uma atuação muito interessante, né? Um jogador de seleção brasileira e ele teve uma atuação que ela realmente nos ajudou a manter esse resultado no placar mínimo, que nos coloca em totais condições de reverter dentro da arena. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Muitas vezes, quando eu ouço treinadores comentarem sobre o jogo, eu tenho a sensação de que vi uma outra partida. E ele ainda com todo respeito, claro, ao Osmar Loss, meio no sentido assim, quase se vangloriando, nós ainda criamos uma ou duas oportunidades de gol. Pelo amor de Deus, um time que sonha em ganhar a Libertadores América não pode criar uma ou duas oportunidades num jogo eliminatório. Não dá. Precisa criar muito mais do que isso. Sem falar que ainda essa uma ou duas, meia boca, né? Teve uma chegada do Avelar, que eu me lembre, só assim de significativo. Nada demais, foi um Corinthians apático, acéfalo, para não dizer outra coisa. Foi muito ruim, essa é a realidade. 1-0, e olha, ficou de ótimo tamanho. Foi barato, porque né? Não fosse o goleiro Cássio, não fosse o Cássio, o Corinthians teria tomado de uns 3-4-0. Assim, chance real, vamos colocar 3-0, que ele fez uma defesa ali no chute do Barros e outra do Pérez. Maravilhosa a defesa do Cássio. Defesa de goleiro gigante, de goleiro... Alguém pode falar assim, mas ele falhou no primeiro... Não falhou no primeiro gol também, não. Foi uma defesa no reflexo, a bola foi para frente e acabou. E outra coisa, não dá para um jogador como o Gabriel, que já tem cartão amarelo, fazer uma falta daquela. É contar com a sorte. E num jogo eliminatório você não pode contar com a sorte. Então, se já estava difícil sem o Gabriel, com o Gabriel, com 11 contra 11, imagina 10 contra 11. Portanto, o Corinthians tem que voltar para São Paulo e comemorar ter perdido só por 1-0. O que não significa que vai conseguir reverter a situação, o que tem sido muito difícil para o Corinthians desde 2000. Mas a gente vai falar mais sobre isso no Gazeta Esportiva. Mestre, boa noite. Boa noite. Eu estava aqui pensando, você sabe que as palavras vão e voltam, né? Sim. Algumas voltam com sentido desfigurado, no seu sentido original. Outras desaparecem de vez, nunca mais voltam, não tem bilhete de volta, porque inclusive a memória celular do brasileiro é zero à esquerda, né? E eu estava me lembrando de uma expressão que caberia muito bem, que está em desuso, mas que caberia muito bem no Cássio, né? Guardião. Guardião. É o guardião da fé alvinegra. Olha o bicho fica ali na frente como se fosse o guardião do templo, né? E impedindo que o Corinthians sofresse o vexame que deveria ter sofrido ontem. A palavra goleiro é fraquinha, né? Não justifica, né? Inclusive não tem muito sentido. Nem arqueiro. Não, arqueiro porque não é arco lá. Guarda-metas, não é? Isso é guarda-metas é feio, né? Guarda-metas. É mais usado em Portugal. Agora, guardião, um homem daquele tamanho. Gigante. Gigante. É um guardião.
Deveria ser a expressão deveria ser retomada, viu, pela mídia, que fez tanto pela linguagem, né, popular, mídia esportiva, criou tantas palavras, criou tantas expressões, foi transferindo do inglês para o português, né? Era goalkeeper. Goalkeeper. Depois keeper, depois guardião. E agora goleiro. Ah, coisinha micha. Então tá feito, guardião. O aliás, Cássio cai é um bem pro guardião, mas Cássio. tem goleiro que não merece esse título de guardião. Não, fica esse sendo é. goleiro mesmo. Porque goleiro também não sei se tem muito sentido, porque ele... Se Ele você não faz comparar com as outras expressões, as outras palavras parecidas, né? O ferreiro faz feio. O pedreiro constrói pedra. O goleiro não é, ele não evita o gol. Ele teria que ser o cara que faz gol. Goleiro é o cara que fabrica gol, mas não, ele faz o inverso. Então ele vira o atacante. Essa expressão é uma porcaria. Muito bom. E a gente nessa quinta já está projetando o duelo de volta entre as equipes. Está marcado aí para o dia 29 de agosto, na Arena Itaquera. Haja coração. A gente quer saber o seguinte, você acredita na classificação do Corinthians para a próxima fase da Libertadores? O Montanha, que trabalha conosco, o Vicente Lomônaco, que tem um blog lá, Montanha de Cartas, no site gazetesportiva.com, especializado em pôquer, ele mandou lá pra gente no grupo do esporte que desde 2000... Vê se é isso, Celso. É 2000, isso mesmo. O Corinthians não reverte um resultado negativo. Que o Corinthians chegou a perder para o River Plate em 2003, por 1-0 lá, e perdeu aqui por 2-1, perdeu as duas. Depois teve mais um embate com o River Plate em 96, perdeu lá, não reverteu aqui. O Guarani do Paraguai perdeu lá, não reverteu aqui. A gente vai mostrar tudo isso lá no site gazetesportiva.com. Mas enfim, sinceramente... Não acredito. Não acredita? Não, acho que o Corinthians dança nas oitavas. Vai dar Corinthians, gente. Quando ele fala você assim... é sem graça. Celcinho, não é por nada. Isso é amor. Eu relevo por causa disso. Meu marido está em casa, minha mãe acabou de me avisar. É um amor plural. Mestre Alberto Helena Júnior, o que você acha? Eu acho que 1-0 é um placar possível de ser revertido aqui no Brasil. E diante da Fiel, Itaquera e tudo mais. Mas e se fizer 1-0? E sobretudo... Pênalti. Pênalti. Tá. E sobretudo porque o time deles lá, o Colo-Colo, não é lá essas coisas também, né? Então acho que dá sim.